declínio que os Estados Unidos vive não é econômico nem bélico, mas é um declínio civilizatório. Porque quando a população normaliza que seu próprio governo mate seus cidadãos que defendem os direitos básicos, é porque você já tem uma sociedade completamente colapsada em termos de civilização. Se tem algo que destrói completamente uma nação, um estado, uma soberania, é quando ele se perde no caos civilizatório e escolhe a barbárie como forma de governar. Historicamente, todos os estados que têm a barbárie como forma de governo podem até durar, mas eles colapsam com o tempo, porque é como se ele se destruísse por dentro. Ele se destrói por dentro. O que acontece em Minneapolis, nos Estados Unidos, não é um ponto fora da curva. É um padrão que os Estados Unidos querem impor de organização estatal, mas é um padrão não civilizatório. É um padrão que tem como norte a barbárie. Barbárie essa que os Estados Unidos sempre utilizou em boa parte do mundo. O que os americanos estão experimentando nesse momento é a truculência que os Estados Unidos sempre exportou para o mundo em nome de uma democracia, de um ideal civilizatório, mas que não era civilizatório, era um ideal de controle de poder. Durante décadas, os Estados Unidos invadiu países, tomou territórios, matou, cometeu genocídio ou apoiou genocídios, mas internamente conseguia manter a sua vitrine de um país moralmente e eticamente correto. Essa vitrine começa a se desfazer nesse momento com o Trump como presidente. E o Trump não entra como presidente como uma fatalidade, um erro estratégico do americano. O Trump entra como presidente por uma escolha consciente de uma população que entendeu que só a barbárie poderia mantê-los em primeiro lugar no mundo. Foi uma escolha consciente da população americana colocar alguém que não tinha nenhum compromisso ético, moral, nem interno, nem externamente, para tentar manter os Estados Unidos lá em cima. E a única coisa que esse alguém está conseguindo é soterrar o país de dentro para fora. Quando o governo americano matava minorias sociais internamente em nome de uma ordem, a população americana acatava, aceitava, reclamava um pouco, mas depois ficava quieta. Agora ele mata o que é o exemplo do americano padrão. Mulheres louras de olhos azuis, homens brancos, caucasianos, onde o único crime deles é não ser adepto da barbárie como forma de governo. E aí o governo faz o quê? Elimina aqueles que questionam a sua estratégia política. Estamos assistindo no século XXI o que a gente lia nos livros de história. As sanções totalitárias funcionam assim. Pressão máxima sobre a população, violência extrema, pavor como forma de controle, imputação de medo constante na população e o processo quase que ininterrupto de ficar vigiando um ao outro. O mais triste disso tudo é que boa parte da população americana ainda não entendeu o tamanho do limbo que entrou. Boa parte continua apática, olhando para a TV, olhando seus smartphones, vendo revoltas sem entender o que aquilo efetivamente tem relação com eles. Mas o fato é que eles escolheram a barbárie como forma de poder e de controle estatal. E essa barbárie não vai atuar só externamente. Essa barbárie atua internamente na ascensão totalitária de um grupo político que não é só o Trump. A gente fala muito Trump, mas Trump é apenas um rosto de um grupo político que colocou ele ali e que pode substituí-lo tranquilamente depois que ele falecer. Não estamos falando de um homem louco, surtado. Estamos falando de um grupo político que tem um ideal de sociedade muito além do que a gente conhece. Um ideal de sociedade onde a civilização é esmagada. Um ideal de sociedade onde um retrocesso de mais de 400 anos, onde a lei do mais forte é que é importante. E esse ideal de sociedade está sendo imposto dentro dos Estados Unidos, como está sendo imposto externamente. É a barbárie nua e crua como forma de poder sem nenhuma maquiagem. E o mundo assiste atônico isso acontecer.